Abra sua Bíblia lá no livro de Juízes, Velho Testamento, logo depois de Josué, logo depois de Deuteronômio. Josué, Juízes, capítulo 6. Nós temos aprendido desse altar, o pastor Jefferson e todos que têm ministrado a palavra de Deus, têm ensinado aquilo que Deus já fez por você. Mas existem algumas situações em que, como o Espírito Santo me falou ontem, enquanto eu preparava a mensagem, existem muitos filhos que não vivem plenamente a palavra, porque não entenderam quem ela é. Quando eu estou falando metanoia, eu mudo o meu pensamento, pensar como Deus pensa. Pensa o quê? Como Deus pensa a teu respeito. Ah, pastor, não deixa Deus pensar a meu respeito, não. É isso que nós vamos ver hoje. Eu vou fazer um pouquinho de metanoia com você hoje. Para clarear um pouco a sua mente, para você viver aquilo que a palavra de Deus está dizendo a teu respeito. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Repita comigo: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio toda essa calamidade? Onde estão as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, quando afirmavam: nos fez o Senhor sair da terra do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do midianita. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a sua força e liberta o povo de Israel. Vai com a força que tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ora, não sou eu que estou te mandando? E aí Gideão respondeu assim: ai de mim, meu senhor. Contestou-lhe Gideão: como posso salvar Israel? O meu clã, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. Amém? Feche os seus olhos, vamos pedir para que o Espírito Santo venha falar conosco, que Ele venha abrir o nosso entendimento, e que nós possamos entender, não só a letra, mas a revelação da palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por tua presença maravilhosa, que até aqui já nos confortou, nos instruiu e nem nos abençoado. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos nos expor à tua palavra, sabendo que a tua palavra liberta, a tua palavra traz transformação de mente, a tua palavra nos faz viver, ó Deus, plenamente aquilo que o Senhor já estabeleceu, aquilo que está pronto, que o Senhor nos entregou. Então nos capacita a entender, para podermos viver o propósito para o qual o Senhor nos abençoou. Que o teu Espírito tenha total liberdade de agir na nossa mente, no nosso coração, trazendo a revelação da tua palavra.
Pai, em nome de Jesus, eu também digo a todo demônio, todo espírito que rouba, todo espírito que tira a atenção, todo espírito que vem contra a palavra de Deus, eu digo em nome de Jesus, nesse lugar, nessa vida, você não tem domínio, você não tem poder, e você não vai agir aqui enquanto nos expomos à palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que o único Espírito que tem autoridade, liberdade de agir aqui dentro é o Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse tempo, diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Como falei, eu vou passar um pouquinho de metanoia para você hoje. Fazer você mudar um pouco de pensamento. Como eu disse no início, o pastor Jefferson e todos que têm ministrado a palavra têm declarado que esse é um ano de avanço, esse é um ano de conquista, esse é um ano onde você vai viver o propósito de Deus para a tua vida. E o propósito de Deus para a tua vida não é derrota, não é doença, não é problema, não é dificuldade, e não é que você não foi feito para ir morar no inferno. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Mas nós fomos criados para carregar a glória de Deus pela terra. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, o desejo dele foi: eu quero manifestar a minha glória sobre a terra. Depois que ele criou tudo, ele olhou e falou assim: mas agora como que eu vou fazer? Ele teve uma ideia, falou: vamos fazer o seguinte, vamos construir um vaso que vai carregar a glória. E ele fez o homem, e soprou nas narinas do homem a glória dele, e Adão começou a andar sobre a terra, carregando a glória de Deus. Mas Adão resolveu deixar de lado, resolveu desobedecer, e ele perdeu a glória. Automaticamente ele transferiu essa falta da glória para todo mundo. Nós nascemos sem a glória de Deus. Mas ali no jardim do Éden, Deus deu uma profecia: olha, um dia vai se levantar um homem, um descendente da mulher, que vai pisar na tua cabeça e vai te derrotar, e ele vai trazer de novo a glória sobre a terra. E quando Jesus bradou na cruz do Calvário, tetelestai, ele disse: hoje se cumpre aquela profecia do início. Hoje eu libero sobre a terra a glória de Deus. E o homem que crer passará a viver, a carregar a glória de Deus sobre a terra. Os que creem em Jesus estão aqui nessa manhã? A glória de Deus está em você. Você é um vaso que carrega a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Mas o mundo vê. O mundo enxerga. Mas como que o mundo enxerga? Quando as pessoas chegam para você e começam de repente a falar dos problemas deles para você. No final você fala: olha, eu sei a resposta. A resposta é Jesus. Por que a pessoa fez isso? Porque ele está vendo a glória de Deus em você. Mas como o Espírito Santo me falou, muitas pessoas, muitos filhos, não vou falar só pessoas, muitos filhos. Filhos são aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus, comprado com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então você é filho de Deus. E o Espírito Santo falou que existem muitos filhos que ouvem, lê, mas não vive, não consegue chegar. Ah, mas aconteceu. Ah, mas eu li no livro o testemunho de... Mas na minha vida não está acontecendo. E nós vamos olhar para a história de Gideão. O Gideão foi o homem que, com 300 homens, ele foi lá e derrotou uma multidão de gente que era dos midianitas, inimigo deles.
Mas se nós olharmos a história inicial de Gideão, ele está igualzinho à nossa vida. Primeiro que Deus chegou para ele e falou assim, ó: o Senhor está contigo. Deus está contigo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está contigo. E aí Deus fala para ele como Deus estava vendo ele. Deus estava olhando para Gideão e declarando: valente guerreiro, um grande libertador, um homem que tinha capacidade de assumir a direção daquela batalha e vencer. Deus estava olhando para ele e estava vendo ali um grande conquistador. Mas quando Deus disse para ele que o Senhor está contigo: oh Senhor, mas se o Senhor estivesse comigo, cadê os milagres? Eu vi acontecer na vida de alguém, eu ouvi falar que aconteceu, mas na minha vida, eu continuo a mesma. Cadê, Senhor, os milagres? Que os nossos pais, os nossos antepassados contam, que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito com uma mão forte, que o Senhor fez grandes milagres e grandes maravilhas, que o Senhor fez surgir água no deserto, alimento no meio do deserto. Uma pastora falou: o que tem no deserto? Nada, a areia. Mas o Senhor fez, e agora estamos nessa miséria. E Deus assim não desiste do Gideão. Deus não desiste do Gideão. Ele fala: Gideão, eu estou contigo, vai nessa tua força. Deus não estava falando para ele: vai na minha força, eu vou dar a minha força para você ir. Vai nessa tua capacidade, vai nesse modo de pensar. Qual modo de pensar? Como Deus chamou: valente guerreiro, vai e liberta Israel. Injeção de ânimo no Gideão ali. Deus deu uma injeção de ânimo nele, assim que, pensando que o homem ia se levantar, e olha, eu vou arrancar a espada e vou lá. Aí o Gideão olha e fala assim: Deus, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa mais insignificante da minha família, a de menos valor, a menos reconhecida. Mas Deus, vou insistir com esse cabra aqui, vou botar ele para fazer o que ele tem que fazer. Gideão, sou eu que estou te mandando ir. Gideão, sou eu que estou dizendo: você vai e vai derrotar todos os exércitos dos midianitas, como se fosse apenas um homem. Gideão vira e fala assim: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, fica aqui. Ele correu na casa dele, ele fez um guisado, ele pegou uma farinha, ele fez um bolo e correu e levou para o anjo. O anjo falou: põe em cima da pedra. O anjo provavelmente assim: não estou acreditando muito ainda não. O Gideão falou: não estou acreditando muito nessa história não. Põe na pedra. Quando ele colocou na pedra, o anjo tocou com a vara e a pedra fumegou. Aquele guisado foi consumido, aquele pão foi consumido, e aquela fumaça subiu como incenso na presença de Deus. Aí Gideão se levantou. Não, se você continuar lendo a história, você vai ver que depois Deus fala para ele assim: chama o povo. Ele reuniu 32 mil homens. Deus chegou para ele: Gideão, a glória é minha, sou eu que vou fazer. Você só tem que ir, mas com esse monte de gente eu não vou fazer nada não, para você não se gloriar e puxar glória para você. Tem muita gente. Vamos testar, os covardes, falou um monte de pessoas, falou: vai embora. E debandou, 22 mil homens abandonaram aquela empreitada.
Deus falou: Gideão, ainda é muito, manda no riacho, quem eu aprovar é o que vai. E quando saiu do riacho, 300 homens. Deus, se sou eu mesmo que o Senhor está falando, se é com 300 homens, e se é eu mesmo, vamos fazer um acordo. Eu vou botar um pacote de lã lá no deserto, lá fora. Que tudo ao redor seja seco, mas que o algodão seja cheio de água. Gideão foi dormir, provavelmente, falou assim: não vai acontecer. No outro dia, ele correu lá, a hora que ele apertou, saiu água. Aí Gideão foi nada. Mas Deus, vamos fazer uma vez, se realmente é tudo que o Senhor está dizendo, então que hoje esteja seco o algodão e tudo ao redor esteja molhado. No outro dia foi lá, o algodão seco, mas todo ao redor estava molhado. Gideão se preparou, Deus deu a estratégia. Agora Gideão vai nada. Ele chegou perto da coisa, e ele começou a resmungar para Deus, e Deus falou para ele assim: Gideão, desce ali na beira do arraial do inimigo, desce lá perto do exército. Ele chamou um amigo, desceram escondido, ficaram lá escondido atrás do monte, lá olhando, e aí o próprio inimigo, os dois soldados que estavam lá começaram a falar: olha, eu tive um sonho e eu sou meio que preocupado. Sonho? O que sonhou? Eu sonhei que havia um pão de cevada e uma espada de fogo que descia e dizimava todo o exército. O outro já virou: é a espada de Gideão. Mas o homem não conhecia Gideão. E Deus falou: é a espada de Gideão. Aí Gideão foi e venceu a batalha. Agora eu vou. Fizeram como Deus mandou e venceram a guerra. Mas até chegar nesse ponto, Gideão só dava um passo para Deus e 2 para trás. O problema é que nós fazemos igualzinho Gideão. Deus está dizendo: você é abençoado. Ai, pastor, Deus se esqueceu de mim. Como se Deus se esqueceu, se a palavra está dizendo que eu vou estar com você todos os dias até o fim dos tempos. Eu vou estar contigo. Mas a situação, eu vou estar contigo. Não, pastor, mas o senhor não sabe. O laudo que o médico me deu, Deus está dizendo: eu estou contigo e você vai vencer. Não, vamos pôr um molho lá a cruz já foi levantada. Não precisamos mais pôr molho de algodão lá fora. Não precisamos mais fazer acordo com Deus. Se fizer isso, se o senhor fizer assim para mim ver. Não, se eu creio, vai acontecer. Se eu creio, vai acontecer. Como minha esposa falou, nós já 44 anos que nós estamos na caminhada com Jesus e nós passamos por muita coisa. Eu não esperei para perguntar para Deus assim. Tem algumas coisas que eu tive que ter uma conversa olho no olho com Deus, né? Isso é. Deus falou para mim: vai ser pastor. Eu falei: eu não vou, vai ser pastor. Eu falei: não, eu fico aqui, eu oro, a turma vai lá. Não, eu falei: é você. Eu, não. Aí eu precisei ter uma conversa olho no olho. Mas com relação às coisas que aconteciam, eu nunca cheguei para Deus: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Eu vou pôr um molho de algodão lá fora para... Não, nunca testei, Deus. Deus está dizendo: você já é curado. Quando o meu corpo ficou adoecido, ou quando a minha esposa ficou adoecida, ou meus filhos, eu ia lá e orava: Deus, que se manifeste a cura. Verdade que
A bênção tem 40% do coração só. Mas está aí, está firme. É a presença de Deus. É a certeza de quem eu sou e o que eu tenho. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a promessa de Deus sobre a minha vida. Você é filho de Deus. E você tem a promessa de Deus sobre a tua vida. Diga para o teu irmão assim, mas, ó. Eu sei assim que é de manhã, tá um pouco difícil, às vezes não deu tempo de tomar café direito, assim, às vezes não estou muito disposto, mas assim, ó, eu quero que você diga para o teu irmão, com fé e com boa disposição, você é filho de Deus. Você tem a promessa de Deus. E você vai viver todo o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Você crê nisso? Não, pastor, vamos pôr um molho de algodão lá fora? Não. A palavra de Deus está dizendo. Você já é abençoado. Você já tem a cura. Você tem a provisão. Você tem o cuidado. Você tem a presença de Deus. Você já é liberto. Não, pastor, mas você não sabe o tamanho do capeta que se levantou lá no meu serviço. Maior é o Deus que habita em você do que todos os demônios que andam sobre a terra. Uma vez o pastor Jefferson falou para mim assim, leva esse irmão aqui lá na sala, ora por ele, faz confissão de fé e ora por ele. Eu falo assim, o bracinho do irmão era dessa grossura assim. Tinha mais ou menos a minha altura, mas o braço dele era... Senta aí, tá? Você já fez a confissão de fé? Você já aceitou Jesus? Vamos fazer de novo? Você crê que Jesus... Creio, vamos fazer? Vamos lá. Pai, eu reconheço que eu andei longe da tua presença, por causa do pecado, mas hoje eu reconheço que Jesus, a hora que falou Jesus, ficou só o branco do olho, o cara olhou na minha mão, que eu estava com a mão no ombro dele assim, mudou a voz, falou para mim assim, quem você pensa que é? Você não consegue. Eu falei para ele assim, ó, primeira vez na vida que você falou a verdade. Eu não consigo. Você conhece meu irmão mais velho? Eu virei assim e falei assim, é ele aqui, Jesus. O diabo rosnou, eu falei, agora você cala a boca, está amarrado, amordaçado, eu quero falar com o dono do corpo. Chamei o moço e falei para ele, você quer aceitar Jesus? Quero. Aceitou Jesus, eu mandei o capeta embora. E o moço está liberto e ele vem nos cultos. O diabo não está interessado. O diabo não está interessado em saber qual é o seu tamanho, qual é a sua força. Ele está preocupado em que você manifeste a glória de Deus aonde você estiver. Porque aonde você manifestar a glória de Deus, as pessoas serão salvas, as pessoas começarão a olhar para você e falar, você tem algo diferente, eu quero o que você tem. Eu tenho Jesus. Qual Jesus? Aquele que subiu na cruz e assumiu o meu pecado, a minha falha, as minhas doenças. Aquele que subiu na cruz e declarou, olha, a tua dívida está paga, e a partir de agora, eu vou te abençoar. E aí? Sou abençoado. Ah, mas você não passa por luta? Passo. Passa por dificuldade? Passo. Fica nervoso? Fico. Mas eu sei que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. A única coisa que Deus quer é que você assuma a sua posição. Quem manda na sua casa é você. Quem tem maior autoridade aonde você trabalha? Ah, pastor, é o patrão espiritual, é você.
aonde eu colocar a planta dos meus pés, se eu orar, Deus vai me dar por herança. Aqui, quem comanda sou eu. E eu digo em nome de Jesus, o demônio não tem autoridade e não pode agir. Há muitos anos eu trabalhava na Frei Vargas e teve uma época que deu a crise. Ia mandar, a Frei Vargas tinha mais de 4.000 funcionários. 2.000 pessoas iam ser mandadas embora. 2.000 pais de família iam ficar desempregados, de um dia para o outro. Chamei, naquela época eu não podia fazer reunião de oração nas firmas não, era tudo meio clandestino. Mas quem mandava era nós. Chamei os irmãos de outras igrejas, os irmãos em Cristo. Ó, está acontecendo isso. Quem tem autoridade somos nós. Se nós orarmos, Deus pode reverter essa situação. E começamos a orar. E declaramos. E falamos. E profetizamos que não haveria desemprego naquele lugar. Uma semana. Sexta-feira, vai ser mandado todo mundo embora. Uma semana. Quando chegou na sexta-feira, a Frei Vargas fechou um contrato de freios para os Estados Unidos. Que ao invés dela mandar pessoas embora, ela começou a contratar, porque a produção teve que aumentar. Ah, mas quem manda é você. Quem tem autoridade lá é você. A única coisa que você precisa saber é que você precisa começar a declarar aquilo que a palavra está dizendo. Eu vou ler alguns versículos aqui, do que Deus diz a teu respeito. Você precisa entender isso, você precisa gravar na sua cabeça, no seu coração, e você precisa sair daqui declarando. Mude o seu modo de falar, porque há poder nas tuas palavras. Tudo aquilo que você fala, para o bem ou para o mal, bênção ou maldição, ela tem autoridade no mundo espiritual. Se eu abençoo, eu falo para Deus, libera os teus anjos para abençoar essa vida. Mas e se eu amaldiçoo? Eu estou dando legalidade para o capiroto, para o pé de chumbo, agir na vida das pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, muda o seu modo de falar. Declare a palavra de Deus. Você é abençoado. Meu filho é abençoado. Meus netos são abençoados. Até 1000 gerações a partir de mim, ela já é abençoada. Aonde eu trabalho é abençoado. Mas vem vindo uma crise, eu estou em Cristo. Eu não estou na crise, eu estou em Cristo. E em Cristo eu tenho toda a provisão. Já está liberada a provisão de Deus sobre a tua vida. Você já é um vencedor. Não, vocês não entenderam. Você já é um vencedor. Ah, agora vocês entenderam. Deus amou você de uma forma inexplicável. João 3,16, Deus amou o mundo de uma forma inexplicável. Ele deu o Filho dele para morrer no teu lugar, e se você crer, você é salvo. Deus te colocou na família dele. João 1,12, mas a todos quanto receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que creem em Jesus estão aqui? Amém. Então você se tornou filho. Você não é escravo. Nós éramos escravos de Satanás. Nós estávamos presos no império das trevas, nas garras do inimigo. Mas no momento em que você aceitou Jesus, você foi removido, arrancado do mundo das trevas e transportado para o reino de Deus. E Deus olhou para você e falou, você é meu filho.
você é minha filha. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois, você é geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o Pedro lá, ó. O Pedrão lá chegou e falou: ó, você foi escolhido e tirado do mundo para ser de Deus. Você se tornou a nação de Deus. Você é um sacerdote, significa que o sacerdote é aquele que chega na presença de Deus e que manda incenso para a presença de Deus, que envia as orações para a presença de Deus e que traz do céu a manifestação da glória de Deus. Nós fomos enxertados em Jesus. Romanos 11:17. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado entre os outros, agora, para participar, olha só, hein? Você foi enxertado em Jesus, para participar das mesmas bênçãos de Jesus. Quantas bênçãos Jesus tem? Quantas bênçãos Jesus tem? E quantas bênçãos está em você? Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, já estou crucificado com Cristo. Por isso já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é essa vida que eu estou vivendo agora pela fé. Eu vivo na pessoa do Filho de Deus. Quem é que está vivendo através de você? Jesus. O que Jesus tem? Tudo. O que ele pode fazer? Tudo. Quantos demônios ele pode expulsar? Todos. Quantas doenças ele pode curar? Todas. Quanta provisão Deus pode trazer sobre a tua vida? Todas. Mas nós ficamos com a mente cravada no mundo. Ai, mas se eu não ver, se eu não tocar. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: confessa. Deus falou para Josué: Josué, medita na minha lei de dia, de noite, fala dela na hora do almoço, na hora que se levanta, na hora de deitar, conta para os teus filhos, para os teus netos, e assim, você será um sucesso. Deus falou assim, ó: se você meditar na minha palavra, eu vou fazer de você um sucesso. Mas assim, ó, você já é um sucesso. Creia nisso, profetiza isso lá no seu trabalho, lá na sua casa. Minha casa é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. O mercado não me interessa, o que interessa é que a minha vida financeira, ela é uma bênção. E o que eu vou viver? Aquilo que eu profetizar. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. E o único jeito de eu mudar essa situação é começar a plantar palavras de fé. Isso é que Deus está falando de você, o que você é. Romanos 8:1. Para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão andando com Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, não há mais condenação. O diabo não pode mais te acusar, porque Jesus pagou o preço da condenação.
Nós já falamos que Deus, em momento nenhum, em instante nenhum, te deixou sozinho. Eu estarei contigo todos os dias, até o final dos tempos. Deus está com você. A palavra de Gideão, eu posso declarar: o Senhor está com você, e você é muito mais que vencedor. Para você entender que além daquilo que Deus está dizendo a teu respeito, eu poderia citar versículos e mais versículos de Deus dizendo que o seu nome está escrito na palma da minha mão, e toda vez que Deus olha na palma da mão dele, ele lembra de você. Os meus olhos estão correndo pela terra, eu estou olhando, quem Deus está olhando? Os filhos. Quem é pai sabe, você vai para a praia, ou vai para o sítio, ou vai para a chácara. E os filhos querem brincar, quer piscina, e o que o pai faz? Deixa brincar, mas os olhos estão em cima. Está lá, nessa direção. Pode estar a 200 metros de distância, mas o pai sabe onde está. Deus olha para você, filho de Deus, e Ele sabe aonde você está, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe qual é a providência que Ele já colocou na sua frente. O que você precisa fazer é começar a declarar aquilo que Deus está dizendo: você é abençoado. Eu sou abençoado no meu físico, eu sou abençoado na minha mente, eu sou abençoado na minha família, eu sou abençoado onde eu trabalho, eu sou abençoado quando eu ando pela rua. Eu tenho os anjos de Deus acampando-se ao meu redor. De vez em quando o bicho quer tentar dar uma arranhada, mas o anjo encosta o escudo no meio da fuça dele, empurra ele e fala assim: aqui, esse é filho, esse é filho. Deus diz alguma coisa, o que Ele colocou na sua mão. Você é filho e é abençoado. Você tem toda a provisão. Você tem a graça. Você tem a presença. Você tem o olhar dEle em você. Você tem os anjos dEle que se cercam e ministram a tua vida. Você tem os anjos que te protegem de emboscadas que o inimigo está fazendo. Mas Deus falou assim: por você ser o meu filho, eu vou te dar algo. Marcos 16, do 16 ao 18. Aquele que crer, os que creem estão aqui? Amém. Então é para você, presta atenção. E for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Qual sinais? Aquilo que Jesus fazia está na sua vida. Em meu nome expulsarão demônios. Aquilo não está escrito, eu não achei em lugar nenhum na Bíblia escrito assim: os pastores expulsarão os demônios, os ministros de libertação expulsarão demônios. Está aqui, estes sinais seguirão aos que creem. Você diz que crê, então você tem autoridade para expulsar demônios. Falarão novas línguas. Isso é um dom do Espírito que Ele vem sobre nós para trazer uma maior confiança de que a presença dEle está em nós. Pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Agora é o mais importante: e sobre os enfermos colocarão as mãos, e eles serão curados. Vamos levar para o pastor orar, vamos levar para o irmão lá orar, para o obreiro orar, vamos levar. Dá uma vergonha na cara, assume a sua posição, bota a mão e fala: em nome de Jesus, que se manifeste a cura de Deus.
Você percebeu que tem algo estranho acontecendo, está meio que amarrado. A Bíblia diz: resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Eu levanto o escudo da fé, e vou para cima do bicho, em nome de Jesus. Você está tramando alguma coisa nesse lugar? Pois agora eu cancelo o que você está tramando. Eu anulo os seus sofismas, eu anulo as suas setas, e eu digo em nome de Jesus: bata em retirada. E aí, pastor? Tem que sair. Precisa gritar? Não. Em nome de Jesus tem que sair. Precisa espernear? Não. Em nome de Jesus tem que sair. Por quê? Porque você tem autoridade. O Espírito de Deus habita em você. A autoridade de Deus habita em você. E você pode se colocar para repreender o inimigo e abençoar tudo aquilo que tiver à sua frente. Mateus 18 diz: eu vos digo, tudo aquilo que você ligar na terra, presta atenção, não é assim, tudo que eu ligar no mundo espiritual fica ligado, não, tudo aquilo que eu ligar na terra, fica ligado no mundo espiritual. A palavra céus, para essa palavra, é mundo espiritual. O mundo espiritual está aqui ao nosso derredor. Nós não enxergamos, mas o mundo espiritual é mais real do que tudo aquilo que nós vemos. Tudo isso um dia vai acabar, mas o mundo espiritual continua o mesmo. Tudo aquilo que eu ligar aqui, fica ligado no mundo espiritual. Tudo aquilo que eu amarrar aqui na terra, fica amarrado no mundo espiritual. Tudo aquilo que eu desligar aqui na terra, fica desligado no mundo espiritual.